assim, nada aqui é de precisão, tudo aqui é indicativo. Tudo que vocês vão ver aqui é um indicativo de situação. E, como é um indicativo, sempre é bacana ter várias pessoas para fazer análise. Pelo seguinte, é a opinião das várias pessoas que vai nos ajudar a dar uma nota para esse corpo d'água. Né? A gente vai atribuir nota para cada um dos parâmetros. E é a percepção das pessoas que vai atribuir essa nota. Então, alguns dos parâmetros que a gente observa, por exemplo, a questão da transparência da água. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. É o seguinte, né? Eu achei que ia fazer uma água de torneira para vocês, assim. Mas a galera me apareceu aqui com uma água para valer, então... Você tá no pH, né? Você tá no pH. Então vamos fazer um teste para valer, né? Um teste para valer, para não... Isso é uma coisa que a gente procura tomar super cuidado, assim, né? A coisa do manuseio do material, até porque tem gente que não se incomoda. Lá onde eu moro, a molecada cai a bola no córrego e pula 2, 3 dentro para pegar a bola, né? Já chuta a bola no chão ali, limpa com o pé, já acabou, o jogo continua. Só que o índice de molecada ali com verminose, com problemas de pele é altíssimo. Então, você traz a amostra do laboratório, pode fazer isso lá? Não, isso a gente faz em loco. A gente faz ali do lado do córrego, né? Olha não, né? Na hora. A ideia é na hora fazer tudo isso aqui acontecer. Isso, sem sombra de dúvidas, é o mais divertido. Fazer acontecer tudo na hora. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da transparência na água, é o primeiro teste que a gente vai fazer. Vocês sabem o que significa transparência na água? Você vê o outro lado. Você põe a água na frente e você olha do outro lado. Certo, mas se tiver, por exemplo, faltando mata ciliar no nosso córrego, ou se tiver caindo esgoto no nosso córrego, será que a gente vai conseguir ter... Você quer dizer? Oi? A aparência da água é um fator importante. Fato, isso. Transparência é um fator importante. Então o negócio é o seguinte, primeiro dos testes que, pegando, eu vou fazer na ordem que está aí marcando, né? O primeiro dos testes que a gente vai fazer é o teste da transparência. O que a gente usa para fazer o teste da transparência? Esse equipamento, né, que é um turbidímetro, e um disco de sec, que é esse desenho aqui. Então a ideia é, encaixando o tubo aqui, né, onde está indicado no cartão, a ideia é fazer o quê? Uma leitura direta. Olhando aqui por cima, tentar comparar com qual desses disquinhos aqui que está mais parecido à nossa amostra. Então lá, você que está filmando tem que olhar por cima e comparar com esses daqui. Você está falando em transparência? Eu estava lá no Pará, num rio afluente do Guamá, e ouviu você olhando o macro, ele era leitosíssimo e cinza, mas olhando próximo, ele era assim, você pegando um pouquinho d'água. No macro você via ele leitoso, e no micro você via ele translúcido, as pessoas estavam tomando e fazendo comida com ele, mais a compensação do que e eu ficava logo. Não, provavelmente não, né? Mas a transparência da água é importante, mas também não significa muita coisa. Ela está transparente não significa que ela está em condições Limpa, né? E ali você comparou com qual, César? Desculpa te perguntar. Oi? Ali você comparou e ficou mais próximo do qual? Então, ali é o pessoal que fala. Vai dar uma média, né? É legal que vai ter uns... Eu fui fazer teste outro dia em Ubatuba. Até a Mari estava junto, a gente foi lá. Em Ubatuba, um rapaz que ia fazer análise era daltônico. Aí ele falou, eu não consigo ver, eu não estou entendendo nada, eu não estou vendo nada. É ruim, né, essas coisas, né? Não, foi divertido, por isso que é importante ter mais de uma pessoa, né? Bem importante ter várias... Treinar, né? Talvez você pega o conhecimento e treina o pessoal do seu grupo, da sua ONG, né? Pra mais de uma pessoa, até pra... Não fica com pontinhos, que nem tem aí. Também a percepção das pessoas são diferentes, né? Uma pessoa pode ver uma coisa que outra vê, então Eu só tenho um olho bom, o outro é o... mais de uma pessoa. Vou gravar assim. Então César, é curioso ver uma água de rio assim, essa sujeira. Então, mas aí o negócio é o seguinte, quando você faz essa leitura, é muito comum essa semana mesmo, a gente vai fazer uma análise aí para uma matéria que a gente fez aí no nacional, quando você pega a amostra e olha assim no tubo, ele estava
transparente. Mas quando você olha na coluna d'água, quando você olha aqui por cima, é interessante como a coisa se transforma. Então assim, não necessariamente você vê uma amostra como essa, a sua transparência de olhar através Parece que do tá tubo. translúcido. Exatamente. E tinha um índice de turbidez bastante elevado. Bastante elevado quando você olha na coluna d'água. Né? E aí o interessante é que leituras a gente vai fazer da transparência da água. Então quer dizer, se um rio está preservado, com sua mata ciliar, tudo certinho, a transparência da água é para estar a máxima possível. Mas não é difícil a gente começar a pegar, por exemplo, tirou a mata ciliar, canalizou, caiu o esgoto, tem indústria, a turbidez se perde. Então, ele começa a ser uma das nossas leituras, porque o legal dessas análises é a gente fazer leituras cruzadas. Então, a turbidez pela turbidez não quer dizer nada sozinha. Né? E o interessante vai ser a gente começar a abrir